Olá, o nosso tema é Anatomia aplicada à epicondilite medial. Os tópicos a serem abordados são etiologia, epidemiologia, anatomia biomecânica, anatomia vascular, quadro clínico, tratamento e procedimento e, por fim, a nossa bibliografia. A epicondilite medial é um processo inflamatório na região epicondilar medial do cotovelo, na qual a origem do grupo de músculos flexor pronador é afetada. Normalmente resulta de atividades que enfatizam a utilização desses músculos, como profissões específicas e prática excessiva ou inadequada de alguns esportes. A prática de golfe, por exemplo, é uma causa comum dessa condição, o que faz com que seja popularmente conhecido como cotovelo de golfista. Em relação à epidemiologia, a epicondilite medial, mesmo sendo menos comum do que a lateral, afeta aproximadamente 0,5% da população geral em idade produtiva, e cerca de 75% dos indivíduos acometidos apresentam sintomas no membro superior dominante. Apresenta maior prevalência em indivíduos de 40 a 50 anos, sem predileção por sexo. O cotovelo é uma articulação dobradiça com uma extensa área de superfície articular composta pelo húmero distal e pelas partes proximais do rádio da ulna. A alavanca exercida pelo antebraço faz com que pequenas cargas aplicadas à mão produzam grandes forças de reação ao nível do cotovelo. Porém, essa é uma das articulações mais estáveis do corpo devido à sua acentuada congruência óssea. Na porção medial, que é a de interesse na abordagem anatômica dessa epicondilite, nós vamos encontrar a fossa coronoide, a tróclea e o epicôndilo medial, que tem bastante importância porque é a origem de músculos flexopronadores do antebraço, além do ligamento colateral ulnar. A tróclea é uma proeminência em forma de espiral na parte anterior do húmero e que se projeta mais medialmente do que lateralmente, fazendo com que haja um desvio angular entre o braço e o antebraço, que chamamos de valgo fisiológico ou ângulo de carregamento. Como se trata de uma articulação sinovial, há revestimento de cápsula articular que delimita um espaço preenchido por líquido lubrificante. Externamente, há ligamentos de tecido conjuntivo fibroso que reforçam e estabilizam a articulação, como esse daqui, que é o ligamento colateral ulnar, que evita que haja instabilidades em valgo, e é formado por 3 porções, uma anterior, uma transversa e uma posterior, sendo que esta última forma uma concavidade que abriga o nervo ulnar. Quanto à inervação, o nervo ulnar tem uma trajetória posterior ao epicôndilo medial e emite ramos para a porção posterior da cápsula articular. A mesma cápsula é inervada anteriormente pelo nervo mediano, que é responsável por inervar a maioria dos músculos da loja anterior do antebraço. Existem 20 músculos no antebraço, mas somente 5 possuem um tendão de origem comum no epicôndilo medial e, portanto, apresentam relevância nesse quadro de epicondilite. São eles na ordem o pronador redondo, o flexor radial do carpo, o palmar longo, o flexor superficial dos dedos e o flexor ulnar do carpo. Destes 5 músculos, os dois mais importantes, mais acometidos nesse quadro de epicondilite são o pronador redondo e o flexor radial do carpo, que estão associados a movimentos de pronação, flexão do antebraço e flexão de punho. Este é o movimento de flexão do antebraço, este é o de pronação e este é o de flexão de punho. Esses 3 movimentos, quando realizados de forma repetitiva e extenuante em atividades esportivas ou atividades rotineiras, como a de digitar ou tocar um instrumento, eles podem causar lesões que estão associadas a processos mais complexos, como o da epicondilite medial. Para a irrigação da nossa área de interesse, a artéria braquial é a responsável pelo suprimento arterial principal do braço, sendo a continuação da artéria axilar e surgindo na margem inferior do músculo redondo maior, apresentando sua parte terminal como o conteúdo da fossa cubital, onde se divide em artéria radial e artéria ulnar. Seus principais ramos são a artéria braquial profunda, a artéria colateral ulnar superior e a artéria colateral ulnar inferior. A rede arterial do cotovelo é composta por um conjunto de anastomoses que permite a continuidade do fluxo por meio da circulação colateral, mesmo com a flexão do antebraço e compressão da parte terminal da artéria braquial. A braquial profunda, primeiro e maior ramo da artéria braquial, segue posteriormente ao corpo do húmero e divide-se em colateral média e colateral radial. Ambas participam das anastomoses perarticulares dessa região. A colateral ulnar superior, originada na face medial da artéria braquial, na altura do meio do braço, segue posteriormente ao epicôndilo medial do húmero e anastomose-se com a recorrente ulnar posterior e com a colateral ulnar inferior. A colateral ulnar inferior segue anteriormente ao epicôndilo medial do húmero e anastomose-se com a artéria recorrente ulnar anterior. E como seria o processo patogênico? O estresse repetitivo ou uso excessivo da musculatura flexora pronador causa tensão e leva a uma maior transmissão de forças de cargas concêntricas e excêntricas contráteis.
Essas forças conduzem a alterações degenerativas na junção músculo-tendínea do grupo muscular flexor-pronador. Os músculos pronador redondo e flexor radial do carpo costumam ser os mais envolvidos, assim como o complexo ligamentar medial. O estresse repetitivo provoca inflamação nos tendões que acabam por sofrer alterações estruturais. Uma resposta reparadora inadequada leva à tendinose e ao rasgamento. Em formas mais graves, o tendão se degrada e esse processo é denominado tendinose angiofibroblástica. Dentre os sinais e sintomas que o paciente pode apresentar estão fraqueza na força de preensão, dor para levantar e abaixar o punho e para digitar, dificuldade para executar um arremesso ou uma atacada, por exemplo, caso seja atleta, dores mediais no cotovelo, que podem se estender por todo o antebraço. Essas dores pioram durante as atividades diurnas, mas pode haver dor noturna também. No exame físico, é feita a palpação 5 a 10 mm distal e anteriormente ao aspecto médio do epicôndilo medial, onde se encontra a inserção da massa pronador flexor. Também é realizada a pronação do antebraço e flexão do punho resistida. Primeiro se flete o cotovelo do paciente em 90 graus, supina-se o antebraço e se estende o punho com a mão aberta. Então se estica o antebraço completamente, finalizando com o cotovelo em 180 graus. Dores com esses movimentos são condizentes com o diagnóstico de epicondilite medial. O raio-x normalmente vem sem alterações, mas o paciente pode apresentar esporão por tração e calcificação do ligamento colateral medial, sugerindo lesão crônica. Devido aos sintomas comuns e às forças de valgo associadas, a neurite ulnar e a instabilidade do complexo ligamentar medial, bem como outras causas de dor medial no cotovelo, devem ser consideradas no diagnóstico diferencial. Entre os principais diagnósticos diferenciais para a epicondilite medial, temos a instabilidade colateral medial e a neuropatia do nervo ulnar. O ligamento colateral medial tem origem na superfície antero-inferior do epicôndilo medial e une a ulna húmero, proporcionando suporte e resistência nas sobrecargas em valgo. É um ligamento triangular que possui uma banda anterior, uma banda posterior e uma oblíqua ou transversa. Lesões desse ligamento, mais especificamente na banda anterior, que é o mais importante estabilizador na instabilidade em valgo do cotovelo, podem originar um quadro de instabilidade colateral medial, que deve ser incluído no diagnóstico diferencial quando há dor na região medial do cotovelo. Essa condição também pode ocorrer de forma concomitante à epicondilite medial. O nervo ulnar passa dentro do túnel cubital localizado posteriormente ao epicôndilo medial. Lesões ou irritações desse nervo levam a um quadro de neuropatia do nervo ulnar, com sintomas caracterizados por parestesia ou formigamento no quarto e quinto dedos da mão e até perda de força em casos mais graves. A dor na face interna do cotovelo aparece muitas vezes associada a essa neuropatia e pode se relacionar com a epicondilite medial em função do processo inflamatório na região tendínea levar à compressão de estruturas próximas como o nervo ulnar. Assim, dada a sua localização, o nervo ulnar deve ser avaliado em pacientes com dor na região medial do cotovelo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os tratamentos e os procedimentos envolvidos. O tratamento conservador envolve a interrupção da atividade que provocou a epicondilite medial, a aplicação de compressas frias no cotovelo e a terapêutica oral com anti-inflamatórios não esteroides. Se essas medidas não aliviarem os sintomas, pode ser necessário o uso de tala noturna ou órtese e uma ou mais injeções locais de corticosteroides. Outras opções de tratamento incluem a aplicação de ultrassom pulsado ou a estimulação galvânica de alta tensão, para impulsionar a circulação sanguínea para os tendões inflamados. Essas terapias são seguidas por um programa de reabilitação guiado, que é a fisioterapia, com o objetivo de eventual retorno à atividade esportiva ou ocupacional. E, de acordo com a literatura, as taxas de sucesso dos tratamentos não cirúrgicos variam entre 26% a 90%. Já a cirurgia é frequentemente feita se não houver resposta clínica após 3 a 6 meses de tratamento conservador. Vários procedimentos cirúrgicos têm sido empregados para epicondilite medial e a técnica cirúrgica preferida pelos autores começa com uma incisão posterior curvilínea na região do epicôndilo medial para poupar o nervo cutâneo medial, e também se deve tomar cuidado para proteger o nervo ulnar. O tecido peritendinoso degenerado, no intervalo entre o pronador redondo e o flexor radial do carpo, é removido com desbridamento agressivo. Aqui nessa primeira imagem, vocês veem o tecido peritendinoso degenerado. Já na segunda imagem, ele já foi removido pela técnica do desbridamento agressivo. Subsequentemente a isso, vários furos são feitos no epicôndilo medial exposto para aumentar a vascularidade local e promover uma resposta de cura mais substancial, e esse procedimento inclui a reinserção firme do tendão flexor pronador à sua origem no epicôndilo medial. Aqui nessa terceira imagem, vocês podem ver o epicôndilo medial exposto. Já nessa última imagem, já foi realizada a inserção do tendão no epicôndilo. É realizada uma mobilização pós-operatória precoce, seguida por exercícios de fortalecimento por 6 a 8 semanas,
e atividade completa aos 4 ou 5 meses após a cirurgia. Embora a literatura sobre o tratamento cirúrgico da epicondilite medial seja limitada, resultados bons e excelentes são relatados. 85% dos pacientes retornam aos níveis de atividade pré-lesão e relatam satisfação. E aqui está a nossa bibliografia.